Hoje, gente, eu já tô com a minha bateria lá embaixo, tem que descansar. Vamos lá. Então, o Rabi Eliasar e o Rabi Abba e o Rabi Yossi certa vez estavam caminhando em Tiberíades para Seforis. No caminho encontraram um judeu que iniciou uma conversa citando: uma aflição sobre o Egito. Veja, o Senhor cavalga em uma nuvem veloz e vem ao Egito, e pequenos deuses do Egito fugirão de sua presença. Ele disse: observe isto, todos os reis e todas as nações do mundo são como nada diante do santo e bendito seja ele. Isso está em Daniel 4,32. Ele só tem que decidir uma coisa e estará feito. Então, qual é o significado da expressão o Egito está chegando? Ele virá? Certamente, na verdade, ele veio em consideração à matrona, a Sheriná, para tomá-la pela mão e levá-la em glória. Com ela também fará quando o cativeiro de Israel em Edom, ou seja, Roma, chegar ao fim. Rabi Yossi observou: se foi em consideração a matrona, por que ele não veio para a Babilônia, onde a Sheriná também estava exilada com Israel? É, e isso, a isto o judeu respondeu que, segundo a tradição, a razão pela qual o santo não foi totalmente revelado por sinais e maravilhas na Babilônia foi porque os israelitas tomaram para si mulheres estranhas que profanaram o sinal sagrado, a Santa Torá e a Santa Aliança, ou seja, essas mulheres estrangeiras, não é? Mas no Egito foi diferente. Eles entraram lá como puros filhos de Israel e saíram como tal. Quando terminar o exílio de Edom, ele manifestará sua glória em plenitude e levantará sua noiva do pó, dizendo-lhe: sacuda-te do pó, levanta-te, senta, ó Jerusalém, e liberta-te das correias do teu pescoço, ó filha cativa de Sião. Isso é Isaías 52:2. Então, quem se oporá a ele? Se ele é que manda em tudo. Está escrito: e os pequenos deuses do Egito fugirão da sua presença. Os pequenos deuses não são apenas ídolos feitos de pedra e madeira, mas sim principados celestiais e divindades terrenas. Preste atenção, não são só ídolos feitos de pedra e madeira, mas sim principados celestiais e divindades, veja, terrenas. Na realidade, onde Israel está no exílio, o santo cuida dos filhos de Israel e chama o povo e os seus representantes a prestar contas. Observe que está escrito: assim diz Adonai, meu povo primeiro desceu ao Egito para morar lá, e a Síria oprimiu por nada. Isaías 5:4. O santo tem uma grave queixa contra a Síria. Veja que a Síria fez comigo. Castiguei severamente o Egito, embora ele tenha tratado o meu povo com hospitalidade quando eles vieram residir lá, atribuindo-lhes a riqueza da terra, do país de Goshen. E mesmo depois, embora que o oprimissem, o meu povo, não tiraram a sua terra, né? Não tiraram a sua terra nem nada para que lhes pertencia. Isso é o Êxodo lá no 9:6. Mas a Assíria oprimiu por nada, arrasou-os para o outro extremo da terra e tirou-lhe o país. E bem, se o Egito foi punido, apesar da bondade com que tratou os filhos de Israel, especialmente no início, pode certamente esperar que a Síria e Edom, e na verdade todas as nações que maltrataram Israel, irão receber o castigo deles, na hora, castigo do santo, quando eles lhe manifestar a glória do seu nome, como está escrito: assim serei engrandecido e santificado, e serei conhecido entre muitas nações. O Rabi Simeão levantou as mãos e chorou e disse: feliz quem vive nesse tempo. Sim, feliz quem vive nesse tempo, quando o santo vier visitar Israel, examinará quem permaneceu fiel a ele, está vendo? Naquele momento, então, infeliz será aquele que ele considerar digno e de quem ele dirá: olhei e não havia ninguém para ajudar. Isaías lá no 42:23. Muitos sofrimentos afetarão então Israel
mas feliz aquele que é considerado fiel naquele momento, pois ele verá a luz que dá alegria ao rei. A respeito desse tempo, é proclamado: eu os refinarei como a prata refinada, eu os tratarei como o ouro é tratado. Isso é Zacarias lá no 8:9. Então as dores do parto e do trabalho de parto atingirão Israel e todas as nações, e seus reis ficarão furiosos juntos, e eles conspirarão contra ele. Então uma coluna de fogo ficará suspensa no céu, a terra por 40 dias, visível a todas as nações. Então o Messias surgirá no jardim do Éden, daquele lugar chamado o ninho do pássaro. Surgirá na terra da Galileia. O ninho do pássaro é Biná. E continua: e naquele dia o mundo inteiro será abalado, e todos os filhos dos homens buscarão refúgio em cavernas, as mesmas cavernas que os sábios estavam, e lugares rochosos. A respeito desse tempo está escrito: e andarão pelas cavernas das rochas e pelas cavernas da terra, por temor do Senhor e pela glória da sua majestade, quando se levantar para fazer tremer terrivelmente a terra. Isaías 2:19. A glória da sua majestade refere-se ao Messias, que é o Santo Zurra, quando ele for revelado no país da Galiléia, porque nessa parte da terra santa começou a primeira desolação, e por isso ele se manifestará primeiro lá, e a partir daí começará a fazer guerra contra o mundo. Depois dos 40 dias durante a coluna terá permanecido entre o céu e a terra diante dos olhos do mundo inteiro. E o Messias será manifestado, uma estrela virá do Oriente como muitas matrizes e brilhando intensamente. E outras 7 estrelas, eles a cercarão e farão guerra, não é? Contra ela por todos os lados, 3 vezes por dia durante 70 dias, diante dos olhos do mundo inteiro. Uma estrela lutará contra as 7 com raios de fogo flamejante, e cada lado as atingirá, até que se apaguem, noite após noite. Mas no dia em que aparecerão novamente, lutarão diante dos olhos do mundo inteiro durante 70 dias. Depois de 70 dias, a única estrela desaparecerá. O Messias também ficará escondido durante 12 meses na coluna de fogo, que retornará novamente, embora não seja visível. Após os 12 meses, o Messias será levado ao céu, naquela coluna de fogo, e receberá ali o poder e o domínio e uma coroa real. Quando ele descer, a coluna de fogo será novamente visível aos olhos do mundo, e o Messias será revelado, e as nações poderosas se reunirão ao seu redor, e ele declarará guerra contra o mundo inteiro. Nesse momento, o santo mostrará os seus poderes diante de todas as nações da terra, e o Messias se manifestará em todo o universo, e todos os reis se unirão para lutar contra ele, e mesmo em Israel haverá alguns malignos que se juntarão a eles na luta contra o Messias. Então haverá trevas sobre o mundo inteiro, e isso continuará por 15 dias. E muitos em Israel perecerão nessas trevas. Sobre essas trevas está escrito: vede, as trevas cobrem a terra e as trevas cobrem as nações. Isaías, lá no 62. Então, isso aqui tudo, não é bem metafórico, né? Tá falando de transição de planetas, de transição de mentalidades. Muitas pessoas hoje já ainda negam o Zorra. Você vai ver, se você parar para pensar, o Zorra, ele, principalmente aqui no Brasil, né? Ele tem uma... As pessoas não querem o Zorra, certo, por aquilo que eles querem tirar do Zorra. Os judeus lá, messiânicos, né? Eles tiram as partes que interessam para eles, mas descartam todo o resto. Imagine se você pega um livro, você vai lá, tira o pedacinho que te interessa, o resto não serve. Só aquele pedacinho tá lá escrito em tal lugar do Zorra, isso e isso. Aí você pega aquele pedaço, não lê o corpo inteiro do texto, se fragmenta aquele versículo. Muito bem, então é importante você pegar todo o corpo do Zorra e ver que o Zorra fala totalmente contra a idolatria. Então eles só pegam a parte que eles acham que é certa.
Dentro do judaísmo também é a mesma coisa, só se pega os pedaços que acham que é certo, que alegam ganho de dinheiro, isso e aquilo, etc. E quando eu falo isso, eu falo com muita propriedade, tá? Eu falo que hoje a religião ela sentencia a pessoa que deseja a recepção e a separação das pessoas, separações em castas, grupos, etc. E o Zohar não fala nada disso, o Zohar fala só de união de almas. Continuando aqui, então Rabi Simeão discutiu o versículo: quando um ninho de pássaro foi encontrado diante de você, na estrada, em qualquer árvore ou chão, com filhotes ou ovos, você não levará a mãe. Isso é Devarim, lá no 22, 6 e 7. Ele disse: interpretamos essa passagem como um preceito esotérico da lei, que contém mistérios de doutrinas, caminhos e caminhos conhecidos pela companhia e que pertence aos 32 caminhos da Torá. Depois, dirigindo-se ao Rabi Eleazar, seu filho disse: no tempo em que o Messias surgir, haverá grandes milagres no mundo. Veja, agora no paraíso inferior existe um lugar secreto e desconhecido, tingido de muitas cores, do qual estão escondidos 1000 magníficos palácios. Ninguém pode entrar lá, exceto o Messias, cujas moradas é no paraíso. O jardim é cercado por multidões de santos que olham para o Messias, olham para o Zohar Kadosh. Seu chefe, junto com muitos exércitos e grupo de almas de justo ali nas luas novas, nas festas e nos sábados. Ele entra naquele lugar para encontrar alegria naqueles palácios secretos. Além desses palácios, existe outro lugar totalmente escondido ou indetectável. Ele se chama Éden e ninguém pode entrar para vê-lo. Agora o Messias está escondido em seus limites exteriores até que um lugar chamado Ninho do Pássaro lhe seja revelado. Este é o lugar proclamado pelo pássaro, o pássaro, nesse caso, a Shekhinah, que voa pelo jardim do Éden todos os dias. Naquele lugar são tecidos as efígies de todas as nações. Efígie é aquilo que a gente tem nas moedas, né? É um relevo, uma marca, algo assim nesse sentido, ou em qualquer outro objeto, né? Uma saliência que mostra que ali tem um rosto, um número, etc. Que se reúne contra Israel. O Messias entra naquela morada, levanta os olhos e vê os pais, ou seja, os patriarcas, que visitam as ruínas do santuário de Deus. Ele vê a mãe Rahel com lágrimas no rosto, o santo bendito seja ele, tenta consolá-la, mas ele se recusa e se conforma. Isso é o Jeremias lá no 31:14. Então o Messias levanta a voz e clama, e todo o jardim do Éden estremece, e todos os justos e santos lhe explodem em lágrimas e lamentação junto com ele. Vale a pena quando a gente fala o Zohar, a gente está falando da internalidade da Torá, tá? A gente está falando da própria Torá, não é um livro, o Zohar não é um livro à parte da Torá, ele é aquilo que foi descodificado pelos sábios dentro da Torá. Quando o, quando o clamor e o choro ressoam pela segunda vez, todo o firmamento acima do jardim começa a tremer. Os ecos de clamor de 1.500 miríades de hostes superiores sobem até alcançar o trono mais elevado. Então o santo bendito faz um sinal para aquele pássaro, esse pássaro e esse ninho também é Biná, que então entra em seu ninho e voa soltando gritos estranhos. Então do trono sagrado, o ninho do pássaro e o Messias são chamados 3 vezes, e ambos ascendem a lugares celestiais, e o santo jura a eles que destruirá o reino do mal, que é Roma, pela mão do Messias. Veja, o Messias que nós temos foi para dentro de Roma, né? Então, ele fortificou Roma, né? O que nós temos não. O que nós temos, quando eu digo na história geral, é o que se fortificou Roma. Então, esse Messias vem para vingar Israel, né? Ele vem, o reino do mal é o reino de Roma, para vingar Israel e dar-lhe todas as coisas boas que lhe prometeu. Então o pássaro retorna ao seu lugar, mas o Messias estará novamente escondido no mesmo lugar de antes. No momento em que o santo se levantar para renovar todos os mundos, veja, haverá uma renovação, e as letras do seu nome brilharem em perfeita união, o Yud com o Re e o Re com o Vav, uma poderosa estrela roxa aparecerá nos céus.
A palavra roxa, depois me lembre que a gente vai falar sobre isso para vocês entenderem melhor o que está falando aqui, né? Nos céus. E no dia ele brilhará diante dos olhos de todos o mundo. Na verdade, existe uma aula lá no nosso canal falando sobre Argamã. Vocês podem ver lá. Enchendo o firmamento com luz. E nesse momento uma chama surgirá nos céus do norte. Então, o norte é Gevurá, né? E a chama e a estrela se enfrentarão durante 40 dias. E todos os homens ficarão maravilhados e ao mesmo tempo aterrorizados. E quando 40 dias se passarem, a estrela e a chama lutarão juntas à vista de todos. E a chama se espalhará pelos céus, vindo do norte, vindo de Gevurá, tentando derrotar a estrela. E os governantes e as pessoas da terra verão isso com terror e haverá confusão entre eles. Mas a estrela partirá para o sul, tá vendo? Então ela vai ir lá para Récide, vencerá a chama, e a chama diminuirá diariamente até não ser mais vista. Então a estrela abrirá caminhos luminosos em 12 direções, que permanecerão luminosos no céu. Quais são essas duas direções? Os 12 meses que nós vemos sempre, tá vendo? Essa aqui é a travessia do Mar Vermelho. Por isso que se fala que abriram-se 12 caminhos no Mar de Junco, que é em Sof, não é? Que são esses tubos aqui diagonais, que são o que o Zohar está falando aqui. Então, continua. Luminoso no céu por um período de 12 dias, então outro temor de 12 dias tomará conta do mundo. E ao meio-dia o sol escurecerá, como escureceu no dia em que o templo sagrado foi destruído, de modo que o céu e a terra não serão vistos. Então, no meio dos trovões, relâmpagos, uma voz será ouvida que fará a terra tremer, e muitos principados e exércitos perecerão. No entanto, o dia em que essa voz for ouvida, em todo mundo, uma chama de fogo aparecerá e queimará a grande Roma, tá vendo? Que é chamada aqui de Constantinopla. Consumirá muitas cúpulas e torres, então muitos grandes e poderosos perecerão. Veja que nossos sábios, eles já sabiam exatamente dessa construção aqui, né? E eles existiram ali na época ali que diziam que o JC estava lá, que era o Messias, e eles não falaram nada disso não, tá? Não existe uma palavra falando do JC aqui dentro do nosso documento do Zohar. Todos se reuniram contra Israel para destruí-lo e ninguém terá esperança de escapar. A partir desse dia, durante 12 meses, todos os reis do mundo se reunirão e aconselharão e farão muitos decretos para destruir Israel. Destruir Israel é destruir todo aquele que é direto a Deus e que quer entrar na lei da doação, e prosperarão contra ele. Como foi dito, bem-aventurado aquele que viverá naquele tempo, e bem-aventurado aquele que não viverá naquele tempo. E todos ficarão confusos. Ao final dos 12 meses, o monte de Judá, ou seja, o Messias, se levantará, surgindo no paraíso, e todos os justos o cercarão, e o cingirão com armas de guerra, nas quais estão as letras do santo nome escrito, o tetragrama. Então uma voz irromperá dos galhos das árvores do paraíso, ou seja, de todo ser humano que é uma árvore sefirótica e que está com a Torá dentro dele: levantai-vos, ó santo do alto, e apresentai-vos diante do Messias, Zorra, pois chegou a hora do agricultor se unir ao seu marido, e ele deve vingá-lo no mundo e ressuscitá-lo do pó. Todos os santos lá em cima se levantarão e cingirão o Messias com armas de guerra, Abraão à sua direita, Isaque à sua esquerda e Jacó à sua frente, enquanto Moisés, o fiel pastor de todos, e os santos lhe dançará na frente do paraíso. Ou seja, Mashiach vem com todos esses patriarcas, né? Assim o Messias foi instalado pelos santos no paraíso, ele entrará novamente no lugar chamado Ninho do Pássaro, que é Biná, para ver ali a imagem da destruição do templo, de todos os santos a quem ali foi dado morte. Então ele tirará daquele lugar 10 vestes, as vestes do santo fervor, e se esconderá ali por 40 dias, e ninguém poderá vê-lo.
No final desses 40 dias, uma voz será ouvida do trono mais alto, chamando o ninho do pássaro, e o Messias que ali estará escondido. Então ele será levado ao alto, e quando o Santo Bendito seja vir, o Messias adornado com as vestes do santo fervor e cingido com armas de guerra, ele o pegará e o beijará na testa. Nesse momento, 390 firmamentos começarão a tremer. O santo ordenará que se aproxime um de seus firmamentos, que está esperando desde os 6 dias da criação. Tirará um certo templo que estará naquele firmamento, uma coroa escrita com santos nomes, e esta foi a coroa com que o santo se adornou quando os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, o Mar de Juncos. E ele se vingou de todos os carros de Faraó e dos seus cavaleiros. Com a mesma coroa, ele coroará o Messias. Assim que for coroado, o santo pegará e o beijará como antes. Toda a multidão santa e todos os exércitos santos o cercarão. E lhe darão presentes maravilhosos, e ele se adornará com todos eles. Então ele entrará em um dos templos e olhará para todos os anjos superiores, que são chamados dos aflitos de Sião, porque choram continuamente pela destruição do templo sagrado. Mais uma vez, eu convido vocês para verem o templo sagrado segundo a ótica do Zohar lá no nosso canal. O que é o templo? Esses anjos lhe darão um manto vermelho escuro para que ele possa começar seu trabalho de vingança. O santo esconderá novamente no ninho de pássaro e lá permanecerá por 30 dias. Depois de 30 dias, eles adornará novamente com aqueles ornamentos acima e abaixo, e muitos seres sagrados cercarão. Então todos verão uma luz que se espalhará no firmamento até a terra, e durará 7 dias. E ficarão maravilhados e não entenderão. E só os sábios, veja, só os sábios entenderão. Aquele assunto que foi discutido lá em cima, porque eles já terão estudado e entenderão. Bendita é a parte daqueles que são adeptos da ciência mística. Durante todos os 7 dias, o Messias será coroado na terra. Qual os 7 dias, né? A gente sabe. Final dos milênios, onde isso acontecerá. A propósito, é o símbolo, é o túmulo de Raquel, que fica no cruzamento da estrada. Ela dará boas notícias à mãe Raquel e confortará ela, e se deixará consolar, e se levantará e o beijará. Então a luz se moverá daquele lugar e ficará sobre Jericó, a cidade das árvores. E o Messias será encontrado escondido na luz do ninho de pássaro durante 12 meses. Depois dos 12 meses, aquela luz irá para entre o céu e a terra, no país da Galiléia, onde começou o cativeiro de Israel. E ali será revelada a partida da luz do ninho de pássaros, e retornará ao seu lugar. Naquele dia, toda a terra será abalada de uma ponta a outra, e assim todos, né? E assim todos saberão que o Messias foi revelado no país da Galiléia. E todos aqueles que são diligentes no estudo da Torá, né? Ou seja, veja, aqueles que são diligentes no estudo da Torá. E haverá poucos no mundo, tá vendo? E reunirão em torno delas. Haverá poucos, e o seu exército ganhará força através do mérito das crianças na escola, simbolizado pela palavra Efroá, pintinho, Devarim 22:6. E se não existir tal pintinho naquela época, será através dos méritos das crianças, os ovos. Isso é Devarim 22:6. Os que são desmamados do leite, separados dos seios, Isaías 22:9, em mérito do qual a Sheriná habita no meio de Israel no exílio. Visto que de fato haverá poucos homens sábios naquele tempo, isto é, o que será implícito na palavra, e a mãe sentada sobre os pintinhos ou sobre os ovos. O que, se interpretado alegoricamente, significa que não cabe à mãe liberá-los do exílio, mas o Rei Supremo, porque são os pequenos e as crianças que amamentam que darão força ao Messias. Então a Mãe Suprema, que está sentada sobre eles, será movida para cima em direção ao seu marido. Ela permanecerá por mais 12 meses, então aparecerá e levantará do pó. Naquele dia levantarei o tabernáculo de Davi que caiu. Isso é Amós 19:11. Nesse dia o Messias começará a se reunir. A linguagem aqui, na verdade, ela diz sobre a apresentação do Zohar, e diz sobre sabedoria. Por isso que no livro de Daniel está falando sobre essa sabedoria, que o Zohar irá brilhar
na cabeça e na mente das pessoas. Se nós pegarmos o aspecto que nós tínhamos antes do Zohar, pode ser os alunos mais recentes. E os aspectos que as pessoas têm hoje, tem pessoas que falam assim, poxa, Moré, eu já avancei anos e anos de aprendizagem, eu já dei pulos aqui no nosso estudo através do Zohar, que eu nunca tinha conseguido imaginar nem sequer essas coisas que são faladas aqui. Então veja, a sabedoria vai chegar, o Zohar vai chegar e as pessoas vão entender. Só que existiu uma coisa aqui muito séria que nós lemos. Naquele dia terão poucos sábios, poucos estudantes da Torá. Por isso que vai haver toda a calamidade, como nós entendemos, que os poucos estudantes serão aqueles que manterão o mundo de pé. Olha que responsabilidade. Gente, agora nós paramos para pensar e vamos fazer uma análise. Se é assim, como que essas grandes religiões estão certas? Como é que pode ter bilhões e bilhões de pessoas não é, sentenciadas a essas ideias? Aqui diz que são poucos. Naquele dia as pessoas vão pegar todos esses shows que são feitos por aí, todos esses artefatos que são usados, microfones, gritarias, sabe, dinheiro que foram queimados com essas religiões, e aí eles vão ver os sábios lá estudando a Torá. E lendo uma letrinha, Bereshit, Bara Elohim, Hashamayim, Haaretz, e aprendendo profundamente as letras sobre os mundos espirituais, como fazer a coisa certa, como organizar a sua alma. Enfim, a coisa vai ser uma loucura, porque não vai estar dentro das grandes massas. E quem sabe não serão os nossos bisnetos, nossos trinetos. É isso que é assim? Se eu não estiver falando errado, me corrijam, por favor. Quem sabe? Basta nós nos dedicarmos a isso. Veja como tudo é muito, né? Muito certo, muito exato dentro da Torá. E aí os cativos de um extremo ao outro do mundo, se algum dos teus for banido até o fim do céu, lá o Senhor teu Deus te reunirá, de lá te levará. Então veja, mesmo aqueles que estiver longe, ele vai te reunir, aquele que estuda, que honrou essa Torá. Veja, antes dele chegar nesse nível, ele sofreu, ele passou por acusações, ele foi perseguido por tudo que era forma, alguns morreram, alguns foram sentenciados, não conseguiram produzir Torá nesse mundo, alguns ficaram isolados, alguns estão isolados entre toda a idolatria. E veja aqui, e aí Deus falou que lá de lá ele te levantará, ele te levará. A partir desse dia o santo, né, realizará para Israel todos os sinais e prodígios que realizou no Egito. Como nos dias da tua saída da terra do Egito, lhe mostrarei prodígios. Veja, isso é Miqueias 7, 15. E aí, gente, a gente vê, né, a gente para por